Olá. Oi. Oi, Will. Bom, gente, eu estava fazendo aqui a palestra já. Eu vou tentar resumir, porque caiu a live, porque meu celular esquentou e não consegui deixar salvo, então eu vou resumir aqui. O tema da palestra é como curar suas emoções expressando seus talentos, né? Bom, eu contei aqui no início da palestra, eu falei quem eu sou, meu nome é Lucila, eu sou terapeuta, eu sou consultora de pontos fortes e talentos certificada da Gallup, sou pós-graduada em Neurociência do Desenvolvimento e fundadora da Wake, Escola de Desenvolvimento Humano. Bom, antes disso, antes de falar tudo isso, eu sou uma mulher que passou por diversas experiências, diversas transformações emocionais na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje, dando essa palestra para vocês. E tudo que eu ensino é tudo que eu experienciei, que eu vivi na minha própria vida. E o que eu falei, né, no primeiro 20 minutos aí de palestra que caiu, eu contei sobre o teste de talentos que existe, eu comentei sobre a dor que a gente sente de não poder ser fraco, de não poder ter que dar conta de tudo, ter que ser forte o tempo inteiro, não poder olhar, entrar em contato com as emoções. E aí isso faz com que a gente se sinta muito mal com a gente mesmo. Contei a história da menina que cresceu acreditando que não podia olhar para as próprias emoções, que não sabia lidar com o choro, não sabia lidar com a tristeza, com a rejeição, porque nunca aprendeu isso, sempre teve que dar conta de tudo e fazer tudo e carregar esse peso, né, nas costas. Então ela fugia da dor, ela fugia de entrar em contato com isso, porque ela nunca aprendeu e nunca soube que poderia olhar para essas questões emocionais mais profundas, sempre fugiu. E aí falei que ela se tornou uma adulta autossuficiente, uma adulta que tinha que dar conta de tudo, que nunca entrava em contato com as emoções, que sempre que doía alguma coisa, que sempre que incomodava alguma coisa, ela logo já buscava alguma outra coisa para fazer, algum subterfúgio, alguma coisa para fazer para fugir daquela dor. E aí chegou um dia que não funcionou mais, que não dava mais certo, esses anestésicos relacionados, pode ser trabalho excessivo, pode ser compra excessiva, pode ser bebidas alcoólicas, pode ser drogas, pode ser viagens, nossa, pode ser tanta coisa, tem comida, tem tanto meio da gente fugir das nossas emoções, né? Então, essa menina que eu contei, ela fugia o tempo inteiro buscando esses subterfúgios externos e chegou um momento em que não dava mais e ela foi para terapia porque ela estava muito triste e nenhum subterfúgio externo valia mais para ela, ela que sempre foi feliz, que sempre foi alegre, que sempre foi divertida, não via graça em nada mais na vida. E ela foi para terapia e descobriu que essa dor que ela sentia tinha a ver com questões que aconteceram lá na infância. Ela acreditava que isso era por causa de escolhas que ela tinha feito na vida, que ela tinha arrependido, que ela tinha mudado de cidade. E ela achava que estava triste por isso, e ela descobriu que isso era por causa de dores lá da infância, e descobriu que foi abusada sexualmente na infância. E aí, fazendo terapia, essa menina continuou fazendo terapia, ficou muito triste, muito abalada. Eu estou falando rápido aqui, gente, porque eu tenho que continuar a palestra. Então, estou resumindo o que eu falei antes da gravação cair. E aí essa menina que sempre fugia da dor, de repente se viu de cara com uma dor muito profunda, com uma emoção que ela não sabia como lidar, que ela não sabia como resolver aquilo, mas ela tinha uma obstinação por curar aquilo. E só a terapia, uma vez por semana, não estava sendo suficiente para ela. Então ela começou a estudar. Como curar isso? Se existe o trauma, tem que ter uma cura, tem que ter uma solução. E ela ficou estudando sem parar, ela ficou lendo um livro atrás do outro, fazendo um curso atrás do outro. Nessa época, a psicóloga falou para ela começar a meditar, para poder aprender a lidar com as emoções também. E aí, na meditação, ela foi lidando melhor com aquele trauma, com aquela ansiedade, com aquela coisa, e estudando ao mesmo tempo, ela foi e descobriu a ferramenta dos talentos. Descobriu que existiam os talentos. E antes de eu falar dos talentos, né, eu quero compartilhar aqui que a menina que foi abusada
dessa história, a menina dessa história que se tornou uma adulta autossuficiente, que tinha muitas dificuldades de olhar para as emoções, sou eu. E essa menina, mesmo eu já sendo adulta, era criança ferida que estava viva aqui dentro de mim. E aí, eu tô aqui para compartilhar essa história com vocês, porque essa história me ajudou a sair de um lugar de muita dor, para eu estar aqui hoje dando essa palestra nesse evento. E eu espero que vocês consigam fazer o mesmo com esses ensinamentos aqui na vida de vocês. Mas como que eu fiz, né? Para poder pegar os meus talentos e curar essas emoções tão pesadas e tão densas que eu carregava dentro de mim de forma inconsciente, porque eu não sabia. Até eu ir para aquela terapia e conversar e sentir aquela dor e decidir encarar a dor, eu não sabia que eu tinha sido abusada, eu não lembrava. É assim que funciona a mente humana. A gente esquece para se proteger, mas a gente evita entrar em contato com a dor a vida inteira. A gente passa a vida inteira tentando evitar, mas mesmo evitando a gente entra, porque a gente acredita que é aquilo que a gente merece. A gente acredita que, no meu caso, né, vou falar de mim, eu acreditava que eu merecia ser abusada, eu acreditava que eu merecia ser punida, que eu era culpada por ter sido abusada, eu me sentia uma pessoa muito ruim, eu me sentia um lixo, eu tinha uma autoestima muito baixa, por causa do abuso que eu passei na infância, e eu não sabia de nada disso. Então, quando eu descobri os talentos, foi como se acendesse uma luz para mim, assim, foi como se eu descobrisse algo em mim que eu falei, mas como assim eu tenho talento? Tipo isso, como assim eu tenho talento? Foi algo nesse nível, assim, eu não imaginava que eu tivesse algum talento, que eu tivesse algo bom para mim. Eu vivia a vida tão no automático, tão no mecânico, que para mim aquilo era algo muito, muito novidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz o teste de personalidade e eu li ali os meus 5 talentos. Esse teste de personalidade é o teste da Gallup, da empresa de pesquisa dos Estados Unidos. Você compra o livro, descubra meus pontos fortes, e aí sai lá um código em que você faz o teste e sai a lista dos seus 5 principais talentos. E esse teste é cientificamente comprovado e ele é muito usado no mundo inteiro. Só que eu usei esse teste, eu li lá os meus talentos e obrigada, Dani. Eu li os meus talentos e eu me identifiquei com eles, só que eu não sabia como fazer uso daquilo. Assim, no primeiro momento eu não sabia. Eu li o livro, é interessante você ler o livro para entender o talento. E aí eu falei assim, eu já sei, eu vou começar a fazer uso disso daqui no meu dia a dia, porque era algo tão natural para mim. O meu primeiro talento é a empatia. Era algo tão natural para mim entrar em contato com as emoções, entender, entrar em contato com as emoções não, porque eu fugia das emoções o tempo inteiro, gente, mas entender o que as outras pessoas estavam sentindo, como as outras pessoas estavam sentindo, que eu achava que todo mundo sabia fazer isso. E é isso que acontece com a maioria das pessoas que faz esse teste dos talentos. Elas acreditam que a maioria das pessoas sabem fazer isso. Sabem fazer aquilo que ela faz tão bem relacionado ao talento. E aí, quando eu descobri que aquilo era um talento meu, eu comecei a fazer uso dele. Então, tipo, eu peguei a empatia e aí eu encontrava um amigo e eu conversava com esse amigo e eu ficava ali conversando e ele ajudava esse amigo, entendia o que ele precisava, o que ele sentia. E aí recebia um feedback positivo e aquilo me dava uma sensação muito boa. Muito boa no meu corpo mesmo, assim, uma sensação sabe, de descobrir, tipo, que eu tinha algo muito bom para oferecer. Era como se eu tivesse me redescobrindo, descobrindo novas ferramentas em mim que eu pudesse oferecer para as pessoas, porque até então eu não sabia que eu tinha essas coisas, eu não sabia que eu tinha esse talento. E aí, fazendo uso disso, eu comecei com o meu Instagram depois de um tempo, né? Que eu já sabia os meus talentos, que eu já tinha estudado bastante sobre desenvolvimento humano para me curar. Meditando, eu comecei a querer trabalhar com desenvolvimento humano. Minha primeira formação, ela é na área jurídica. Eu sou formada em Direito, trabalho na área jurídica trabalhista há mais de 10 anos. E aí eu falei, eu quero fazer um trabalho na área de desenvolvimento humano. E aí eu comecei com o meu Instagram profissional e aí eu testava, tipo assim, eu postava um texto no meu Instagram profissional que eu tinha escrito. E aí, no começo, eu ficava com um desconforto muito grande, me fazia mal escrever aquilo e postar. Só que depois de um tempo, eu me sentia bem, porque as pessoas me agradeciam pelo meu texto, as pessoas me agradeciam, falavam, Lucila, eu li seu texto, mudou meu dia, você postou um texto de manhã que melhorou meu dia.
E aquilo me dava uma sensação no meu corpo mesmo de bem-estar. A questão é você equiparar o emocional mesmo, gente. Para ter a cura, você tem que ter o emocional. E é justamente isso que a neurociência fala, que é você e se permitindo viver novas experiências, né? Você se permitindo viver de um jeito diferente, mudando a forma de contar a sua história, viver uma realidade nova. Por exemplo, para eu estar aqui dando essa palestra hoje, é algo, quem me conhece há muitos anos, sabe que foi uma superação muito grande de desafio, porque eu era muito fechada. Eu jamais falaria em público assim do jeito que eu falo hoje. Eu jamais teria coragem de estar aqui hoje falando com vocês. Então, assim, foi uma superação muito grande. Só que eu fui num passo de cada vez e eu ia me permitindo experienciar as coisas novas a partir do olhar emocional para isso. Então, por exemplo, como eu disse, né? Se eu fizesse alguma coisa nova, dar esse passo novo, vai ficar salvo assim, Dani. E depois vai lá para a rede Meu e Call. Se eu fizesse algum passo novo que eu nunca tinha feito, que era muito desafiador para mim, eu sempre observava como é que eu me sentia. E olhava qual talento meu eu posso colocar em ação aqui. Qual dos meus 5 talentos eu estou colocando em ação assim, aqui. E aí, como é que eu me sinto? Nossa, eu me sinto muito bem. E aí, assim, eu fui me permitindo, e eu fui me abrindo, e eu fui me expondo cada vez mais. E eu fui tendo cada dia mais coragem de colocar minha voz no mundo sem medo. Eu não precisava me esconder mais, porque eu passei a minha vida inteira me escondendo para não ser abusada de novo. Então, eu vivia fazendo isso para me permitir estar aqui hoje, dando essa palestra nesse evento grande desse jeito. Então, assim, vocês pegarem, vai lá, faz o teste de personalidade, lê os talentos de vocês e observa, né, como é que vocês se sentem. Eu entrei numa crise existencial lá nessa época que eu falei para vocês, em que tudo que eu fazia não fazia sentido mais e eu estava muito triste, muito mal. Eu entrei nessa crise existencial e foi por entrar nessa crise existencial que eu fui buscar a terapia e, enfim, meditação e cheguei nos meus talentos. Mas nem todo mundo precisa entrar, né? Chegar a entrar na crise existencial. A gente pode fazer isso antes de sentir essa dor profunda, antes da vida desmoronar, digamos assim. É como se, naquele momento ali, era como se eu tivesse no marasmo. E hoje eu peguei esse marasmo em que eu estava lá em 2016 e eu transformei ele numa nova carreira. Eu transformei ele num novo trabalho. Eu me transformei, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve. Eu não tenho medo mais de expressar as minhas emoções. Eu não tenho medo mais de olhar para o que eu estou sentindo. Eu não tenho medo mais de encarar as minhas questões, as minhas dores, de ir para a terapia e conversar sobre as minhas questões, sobre as minhas dificuldades. Eu ainda tenho desafios? Eu tenho vários desafios. E eu acho que a vida é isso, a gente tem os desafios para superar. Mas eu tenho muitas ferramentas hoje para me ajudar a superar os meus desafios. Eu tenho muitas ferramentas que me ajudam a não fugir mais daquilo. Quando vem um desconforto emocional, eu não fujo mais, eu encaro ele, eu olho para ele e eu tento tirar a lição que está por trás dele, porque eu sei que tem aquele desconforto, mas também tem muita coisa boa. Eu tenho meus talentos, eu tenho esse trabalho que eu amo fazer, eu tenho essas pessoas que estão se conectando comigo profissionalmente, ou também nas terapias. Eu tenho as pessoas que estão se beneficiando do trabalho que eu estou exercendo. Então, assim, vale muito a pena você buscar e você se permitir diariamente ir fazendo isso e dando esse passo em direção a um caminho diferente daquele que você estava acostumada. Porque, por exemplo, se você fica parado nessa dor a vida inteira, você vai ficar vivendo, repetindo aquela história a vida inteira. Eu tive várias histórias de situação abusivas na minha vida, porque eu acreditava que era isso que eu merecia. Eu repetia essa história e eu me punia. Inconscientemente, eu me punia por ter sido abusada, porque eu acreditava que eu, a criança, né? É assim que funciona, infelizmente. Ou felizmente, não sei. A criança interpreta as coisas dessa forma. A minha criança, eu não sei como é com outras pessoas que passaram por dores parecidas com essa que eu passei, mas a minha criança, ela interpretou dessa forma, como se eu interpretei, como se eu fosse culpada por aquilo, então eu precisava me punir, porque eu precisava, então eu não podia ser feliz, eu não podia nunca fazer um trabalho que eu amava, fazer
enfim, fazer coisas que eu gostava. Eu tinha sempre que buscar alguma coisa para me punir. Eu não podia, a qualquer momento que eu estava me sentindo bem, eu precisava me punir de alguma forma. E tudo isso é muito inconsciente, tá, gente? Eu não tinha ideia que eu fazia isso. Eu não tinha a mínima ideia de que eu fazia isso. Eu fazia no automático. Eu descobri com muita terapia e com muito autoconhecimento que eu descobri que eu estava fazendo isso comigo mesma. E aí eu peguei e fui colocando os meus talentos, né? A dica é essa, vocês pegarem os talentos de vocês e irem colocando em ação. É todo dia. Não é, eu li hoje, pronto, acabou, nunca mais. Não, é todo dia. É todos os dias você acordar. Eu tô nessa, já tem 6 anos. Todos os dias você acordar e colocar os seus talentos em ação. É você pega um deles. Hoje eu vou pegar esse talento aqui e observar como você se sente quando você recebe o feedback desse talento, da expressão desse talento. Porque quando você sente no seu corpo isso, você vai se permitindo dar passos maiores, você vai se permitindo ir além, você vai se permitindo crescer, você vai se permitindo sair desse lugar de dor. Eu acredito muito que a dor, ela está aqui para nos ensinar, para nos fazer crescer. Eu penso muito na minha história, mesmo sendo uma situação muito triste, uma situação muito que socialmente falando não é aceita de jeito nenhum, né? Uma criança ser abusada sexualmente, foi essa dor que me fez evoluir, que me fez crescer e que me fez estar aqui. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui. Então, se eu não estou falando que, nossa, eu quero que as pessoas passem por abuso, não é isso, tá, gente? Não me interpretem mal, mas é você pegar uma dor, uma situação difícil e você pegar ela para dar uma virada na sua vida, você pegar ela para poder reconhecer o tamanho da força que existe dentro de você. Porque quando você encara a dor, você reconhece a força que existe dentro de você. Você começa a se sentir muito mais forte, não só pelos seus talentos em si, mas também porque você sabe que você já superou tanta coisa, então você consegue. Você entra em contato com isso, você entra em contato com a sua essência, você entra em contato com a sua autenticidade, com a sua individualidade. E isso é maravilhoso, é incrível, assim, eu falo, é muito gratificante, é muito gostoso você passar por esse processo. É como se você fosse renascendo das cinzas, é como se você fosse crescendo, assim, é como se você fosse abrindo, expandindo mesmo, né? As pessoas falam tanto de expansão de consciência, mas o sentimento é tipo esse, é como se você fosse se expandindo e abrindo espaço para esse novo entrar na sua vida. Então, a dor tá ali, eu lembro dela, eu lembro do que aconteceu. Hoje eu falo disso aqui abertamente, sem me incomodar, porque eu já trabalhei muito, porque eu já tratei muito. Mas no começo me doeu muito. E hoje eu olho, eu lembro dela, eu respeito, eu honro isso no meu corpo, eu não nego, mas eu me permito viver coisas diferentes, eu me permito me mostrar, eu me permito ser vista, eu me permito crescer e evoluir, e estou nessa jornada e tem essa busca constante por evolução e por crescimento. E assim, eu acredito muito que quando a gente pega essas dores e a gente entende o que a gente precisa aprender com ela, no meu caso, eu precisava muito aprender a me valorizar. Então, assim, você tira esse aprendizado e pega essa coragem de dentro de você e tira esse aprendizado e vive ele, é muito gostoso, é muito gratificante. E é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui com essa palestra. Porque quando a gente faz isso, a gente para de repetir aqueles padrões de comportamento e a gente vai se permitindo abrir para o novo, um dia de cada vez, sem cobrança, sem o chicotezinho do lado, né? Isso daí também já é uma questão de autopunição. É mais, assim, uma questão de você ir se permitindo ter mais leveza na sua vida, se permitindo ter mais... ser você, se permitindo gostar de você. No autoconhecimento, eu sei que é muito comum, porque eu já mergulhei muito em autoconhecimento, as pessoas começam a descobrir essas crenças da infância, esses mecanismos de defesa, essas máscaras que a gente cria, e chega um momento que você fica perdido e fala assim, mas então quem sou eu? Eu não sei. Tipo, você fica, se eu não sou nada disso que eu achava que eu era, quem eu sou? E os talentos ajudam muito a gente a saber quem a gente é. E eles podem ser usados tanto no meio profissional, quanto no pessoal, na vida pessoal, no relacionamento amoroso, com a família, com tudo, porque você se sente seguro, você se sente com autoestima boa, você sabe, você para de se comparar com outras pessoas, porque você sabe que você é bom
naquilo ali que você é bom. E a outra pessoa é bom no que ela é boa. E tá tudo certo, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua maneira de expressar os seus talentos. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua autenticidade. E os talentos, eles ajudam a gente a relembrar a nossa autenticidade, a nossa individualidade. E a gente vai se sentindo tão bem e tão confortável fazendo aquilo, tão seguro, com uma autoestima tão legal, saudável fazendo aquilo, que você vai querendo fazer cada vez mais, você vai querendo repetir cada vez mais. Você vai parando de se acostumar com aquilo que te causa dor e começa a se acostumar com aquilo que te traz bem-estar, com aquilo que te traz uma sensação boa no seu corpo, com aquilo que te traz saúde mental, saúde emocional. Você começa a se valorizar mais, você começa a valorizar mais as suas relações, com quem você vai se relacionar, com quem você não vai, o seu trabalho, o que você quer fazer. Tudo fica diferente, porque a partir do momento que você está se dando esse valor, você acaba mudando muita coisa na sua vida para o lado positivo, para o lado de ter mais prosperidade na vida, para o lado de ter mais relações saudáveis, para o lado de você cuidar melhor de você, para o lado de você se amar mais, se permitir. Então, assim, eu comecei a live falando sobre o medo, né, das pessoas de encarar as emoções negativas, entre aspas, emoções dolorosas, desconfortáveis. Mas é justamente ao encarar essas emoções que a gente reconhece o tamanho da força que a gente tem dentro da gente, e que a gente faz grandes viradas na vida, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se torna um ser humano melhor. É justamente quando a gente olha para elas que a gente reconhece tanto a nossa humanidade, a nossa pequeneza, digamos assim, quão humanos nós somos, como a nossa grandiosidade e a nossa força de encarar o que quer que a gente tenha que encarar na vida. E aí, a proposta aqui é justamente inspirar vocês a passarem por isso. Comprem o livro, façam um teste de personalidade, leiam sobre os talentos, entendam. Como que eu coloco isso na minha vida? Como que eu posso usar isso no meu trabalho que eu exerço? Eu exerço no meu trabalho na área jurídica também, não é só no meu trabalho aqui com desenvolvimento humano. Eu exerço nas duas carreiras. Como que eu posso usar isso daqui na minha relação com a minha mãe, na minha relação com meu pai, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa? Como que eu posso usar isso daqui no meu dia a dia? Faço o teste e faço as reflexões. Ninguém melhor do que você mesmo para poder entender como que você pode usar isso no seu dia a dia. Porque só você está aí com você o tempo inteiro, 24 horas por dia, não é mesmo? Então, você pegar e você ler, e você se dedicar a você, todo dia, é o que eu falo, gente, é todo dia fazendo. E aí você vai se permitindo abrir, né? Abrir espaço para esse novo, para fazer coisas novas, para começar uma vida diferente, mais conectada com a sua essência e com a sua individualidade. E aí eu queria encerrar a live, falta pouquinho tempo aqui para acabar. Eu queria encerrar a live lendo um texto que eu escrevi o ano passado, no início do ano passado, eu escrevi esse texto para um workshop que eu fiz. E escrever criatividade está entre os meus talentos, e eu não sabia, eu não me achava uma pessoa criativa. E hoje eu sou extremamente criativa, eu estou o tempo inteiro criando coisas novas. Então, assim, eu estou aqui para falar que é possível você fazer essa transformação na sua vida. E eu queria finalizar lendo esse texto para vocês, porque ele tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui, e eu acho que ele pode tocar muito o coração de vocês. Poliana, o teste é o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Me segue aqui no Instagram, que eu vou postar nos stories, depois aqui da palestra, eu vou postar a foto do livro para você comprar na internet e fazer o seu teste. Tá bom? Agora eu quero ler o texto só para encerrar, vou ficar olhando aqui para o computador, mas eu tô aqui com vocês, gente, é rapidinho. Espera só um minuto. Ó, vou ler aqui. Existe um lugar que é só seu. E não adianta você ficar querendo copiar uma ou outra pessoa. Não adianta você ficar tentando se encaixar, porque esse lugar é só seu. E você só consegue encontrá-lo o dia que você parar de olhar para fora, parar de se comparar, ou de tentar se enquadrar num padrão que não é para você. Existe um lugar que é só seu. E você pode até achar que nunca vai encontrá-lo. Mas para chegar lá, basta você se conhecer e se entregar. Para os anseios da sua alma, para a necessidade do seu corpo de calma e para os desejos que vêm do seu coração.
Existe um lugar que é só seu. E o dia que você chegar lá, você vai se sentir tão feliz e tão realizado que as pessoas à sua volta começarão a se sentir inspiradas por você e pela sua história. E é aí que acontece a libertação, porque elas verão o brilho nos seus olhos e o amor que você transborda quando você fala desse lugar que é só seu. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, te mostrar que isso existe, que isso é real e que é possível. E para você encontrar o seu lugar, você só precisa olhar para dentro de si e descobrir em ti o que te traz sentido e realização. Foi assim que eu cheguei até aqui. E é assim que eu espero e desejo que você também chegue. Nesse lugar que ninguém lhe tira nem duvida. Afinal, ele é só seu. Bom, gente, eu vou finalizar a palestra aqui. Tem muita gente aqui que eu acho que não me conhece, não conhece o meu trabalho. Eu tenho várias ferramentas de trabalho. Vocês podem me seguir no meu Instagram, Lucila Rocha, me mandar uma direct, me mandar uma mensagem ali que eu converso com vocês e apresento o meu trabalho para vocês. Eu trabalho tanto direcionado para a empresa quanto para grupo, né? Dar mentoria em grupo, curso em grupo, para a pessoa colocar os talentos em ação. Trabalho com respiração também, respiração consciente. E estou aqui à disposição para conversar e para trocar uma ideia. Quem quiser pode mandar uma mensagem, pode mandar uma direct. Lá na rede Neu e Call também, eu tenho o meu perfil lá. Lá tem bastante conteúdo, eu posto de vez em quando, mas vou tentar postar com mais frequência. Mas ele tem bastante conteúdo, são vários profissionais muito bons, conteúdo muito rico, que ajuda muito nesse processo de desenvolvimento humano. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Desculpa aí cair a live naquele período, mas acho que deu para recuperar aqui o conteúdo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou colocar o livro aqui nos stories, no meu Instagram, para que vocês possam dar print aí, comprar e fazer o teste de vocês para descobrir quais são os 5 talentos de vocês. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, gente. Obrigada pela atenção.